Olá, eu sou o professor Milton Araújo, do Instituto Integral. Nesta breve aula, nós vamos analisar a questão 13 da prova do CRO do Rio Grande do Sul. Essa questão foi enviada por alguns candidatos que desconfiaram que havia erro de formulação na questão. E normalmente o candidato bem preparado dificilmente está enganado. O enunciado diz assim: alguns selvagens são caçadores. Todo felino é caçador. Algumas aves são fracas. Nenhum caçador é fraco. A partir das proposições acima, é correto, pela lógica, inferir que nós colocamos o argumento em linguagem simbólica, com essa simbologia aqui: SX, X é selvagem. CX, X é caçador. FX, X é felino. AX, X é ave. WX, X é fraco. Então, a premissa 1 diz que algum selvagem é caçador. A premissa 2 diz todo felino é caçador. A premissa 3 diz algumas aves são fracas. E a premissa 4 diz que todo caçador não é fraco. Então, essa é a forma simplificada que nós adotamos, é uma tabela verdade simplificada. Então, nós colocamos as proposições em linguagem simbólica e começamos, nós devemos ter, para que o argumento seja válido, todas as premissas verdadeiras. Então, aqui, como é uma conjunção, ambas são verdadeiras. SX é verdadeiro e CX é verdadeiro também. Veja que nós vamos numerando os valores colocados ali, ó. Primeiro valor, segundo valor, e daqui nós já tiramos o valor para cá. CX é verdadeiro na premissa 1, também vai ser na premissa 2. E quando o efeito de uma condição é verdadeiro, nós ficamos sem o valor lógico da proposição antecedente, ou a causa, porque não vai dar VF nessa ordem. Na premissa 3, AX é verdadeiro, veja que é uma conjunção, a conjunção é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Então, o AX é verdadeiro, o WX também é verdadeiro. Ó. Quinto e sexto valores lógicos colocados. Da premissa 1, o valor de CX vem para cá. Está aqui o oitavo valor colocado. E, claro, se aqui o WX é verdadeiro, aqui nós temos a negação dele, será falso. Então, aqui nós temos um VF nesta ordem, numa proposição condicional. Vai ser falso. Em outras palavras, nesse argumento é impossível conseguir que todas as suas premissas sejam verdadeiras. E a regra de validação de argumento diz o seguinte: para que um argumento seja válido, é necessário que sua conclusão seja verdadeira, sempre que todas as suas premissas forem verdadeiras. Nesse argumento é impossível conseguir todas as premissas verdadeiras, então a questão deveria ter sido anulada. Não há como concluir. Não se pode tirar conclusão verdadeira de premissa falsa. A tabela verdade do argumento ela vai ter 32 linhas. Veja aqui que são 5 proposições simples: S, C, F, A e W. 2 na quinta, 32. E 16 colunas se o candidato pretendesse incluir também nas alternativas uma coluna para cada alternativa da questão. Uma para A, uma para B, uma para C, uma para D e uma para E. Seriam mais 5 colunas. Aqui nós fizemos um resumo da tabela verdade. Eu peguei apenas as 8 primeiras linhas. Lembre-se, são 32 linhas no total. Eu peguei as 8 primeiras porque a partir da nona linha, a premissa 1 sempre terá resultado lógico falso. E a regra diz o seguinte, repetindo: para que um argumento seja válido, é necessário que sua conclusão seja verdadeira sempre. Não de vez em quando, sempre que todas, não algumas, todas as suas premissas forem verdadeiras. Então, bastam as 8 primeiras linhas para nós conseguirmos provar que o argumento está falho.
Aqui nós temos, ó, na primeira linha, 3 premissas verdadeiras e uma falsa. E a partir daí, vocês sempre vão encontrar uma das premissas falsas. Então, está violando a regra de validação. Para que o argumento seja válido, é necessário que a conclusão seja verdadeira, sempre que todas ao mesmo tempo forem verdadeiras. Em nenhuma das linhas da tabela verdade nós vamos conseguir todas as premissas verdadeiras. E vejo que nem foram incluídas aqui as alternativas da questão A, B, C, D e E. Nem conseguimos avaliar o argumento para ver se ele é válido. Então a questão merecia a anulação. Aqui eu vou falar um pouco para vocês da organizadora de recursos do Instituto Integral, e como funciona em linhas gerais. Sempre que você suspeitar que uma questão apresenta erro de formulação, encaminhe a questão para nós, para a nossa equipe avaliar e, se for o caso, emitir um parecer para a questão. Aí você encaminha esse parecer para a banca examinadora. Isso é chamado fase recursal ou fase de interpelação extrajudicial. Caso a banca refute o recurso, vocês podem pegar o mesmo recurso e interpelar judicialmente a banca. Aí já não é mais a banca examinadora que vai avaliar o recurso, já é um processo judicial. E a interpelação judicial, ela independe do prazo que a organizadora determina para o recurso, que normalmente são 48 ou 72 horas. Para os alunos do Instituto Integral, a elaboração desse recurso por nossa equipe é gratuita. A nossa organizadora é constituída de professores universitários com titulação de mestrado ou doutorado. Então, os recursos eles saem com consistência, eles têm uma fundamentação teórica forte. E aqui fica uma dica para vocês conhecerem o Nicola, nosso robozinho interativo. Lá vocês vão ter acesso a material didático, videoaulas, dicas, macetes, atalhos, truques, informações sobre cursos e outras informações sobre concursos públicos e teste ANPAD. Outra dica referente a recursos em questões de concurso são as 4 situações que levam uma questão de concurso público à anulação sumária. A primeira é a questão está fora do programa indicado pela organizadora. O candidato não é obrigado a estudar itens que não estejam no programa do concurso. 2. Violação conceitual. É quando a questão viola o próprio conceito que quer abordar. Esse é o tipo de erro mais grave que existe em questão de concurso público, pois faz o candidato bem preparado. O mal preparado chuta a questão de primeira, mas o bem preparado vai tentar resolver a questão porque ele se preparou. Então ele vai perder tempo até identificar que o erro não é dele, é da própria questão. Terceiro item é a ausência de alternativa correta. A questão não contém entre as 5 alternativas uma que contemple o que foi solicitado. Item 4, mais de uma alternativa correta. A questão apresenta multiplicidade de alternativas corretas. Isso aí acontece muito em questões de argumento lógico dedutivo em concurso público. Fiquem atentos. E por fim, uma dica para vocês elaborarem os próprios recursos. Como se elabora um bom recurso para concurso público? Ele tem 3 itens fundamentais. O primeiro é o questionamento. Significa que você tem que informar para a banca de forma clara o erro que foi identificado na questão. O segundo item é a fundamentação teórica. Atenção, isso aqui é o coração do recurso. Vocês não podem descuidar dessa parte aqui. A fundamentação teórica deve se basear preferencialmente no referencial bibliográfico indicado pela organizadora. Isso consta no edital do concurso. O recurso que é elaborado e assinado por um acadêmico, um professor com titulação de mestrado e doutorado, dificilmente é rejeitado pela banca examinadora. E 3, o requerimento. O requerimento consiste naquilo que o candidato quer que seja feito com a questão, uma anulação ou mudança no gabarito. Não peçam as duas coisas, porque isso revela inconsistência no recurso. Há candidatos que pedem a mudança do gabarito ou anulação. Isso revela incerteza, ele não sabe, ele está tentando anular a questão no grito. E por enquanto é isso. Obrigado por assistir essa aula, um abraço e até a próxima.